Olá, pessoal. Bem-vindos à nossa aula de linguagem de programação Java, onde nós veremos o que são os objetos, métodos e atributos. Dentro da programação, nós temos dois principais paradigmas de programação, ou duas formas de programação, as duas principais formas. Uma delas é a programação estruturada e a outra a programação orientada a objetos. Dentro da programação estruturada, nós temos dados globais e vários procedimentos ou funções compartilhando dados globais. Essas funções são aplicadas globalmente. Nós temos um bloco de código monolítico, ou seja, um único linguição de código, e os sistemas desenvolvidos dessa forma são sistemas complexos, difícil manutenção, com muitas funções, uma chamando as outras, e difícil de entender completamente o código sem um mapa do lado. Por outro lado, nós temos o paradigma orientado a objeto, onde nós trabalhamos com o conceito de abstração. Esse conceito de abstração é o conceito onde nós tentamos mapear os objetos do mundo real para o mundo virtual, o mundo da programação. Cada objeto possui os seus próprios métodos. Neste caso, nós temos as funções aplicadas aos dados de cada objeto e os procedimentos são iguais. O que muda é o escopo de atuação, ou seja, a partir de uma abstração ou de uma classe, como é comumente usado, nós podemos criar diversos objetos e as funções, métodos ou procedimentos associados a estes objetos têm uma forma diferente de execução de acordo a cada objeto. Nós vamos ver isso com mais detalhe nas próximas aulas também. Bom, o que é o conceito, então, de abstração? Abstração é a forma de representarmos, num contexto computacional, os elementos do mundo real. Cada elemento ele precisa ser representado unicamente. Não podemos ter cópias ou clones de representação. Nós precisamos, dentro da abstração, ou dentro deste processo de abstração, identificar as características de cada objeto do mundo real e identificar também as ações que cada objeto pode executar. Vamos pegar aqui um exemplo clássico de uma abstração. Por exemplo, pensando em um cachorro. Existem vários cachorros de várias raças no mundo, cada cachorro de tamanhos diferentes, cada cachorro é diferente um do outro. Mas dentro de uma abstração, ou seja, dentro deste contexto, deste processo de abstração, o que nós precisamos identificar é, por exemplo, quais são os atributos ou características que identificam cachorros de forma geral. Então, aqui nesse exemplo, vamos tomar as características com relação a tamanho, ou seja, todo cachorro tem um tamanho, a raça, todo cachorro tem raça, todo cachorro tem idade e todo cachorro tem nome. Então, os nossos atributos ou características são tamanho. Então, os nossos atributos ou características são o tamanho, a raça, a idade e o nome. Já dentro dessa nossa abstração, o próximo passo também é identificar as ações que cada objeto pode executar. Dentro deste exemplo, então, o que um cachorro faz, o que o cachorro executa, quais são as ações que um cachorro faz, independente do cachorro. Então, todo cachorro ele late, come e anda, de acordo com o nosso exemplo. Dentro do Java, isso é chamado de classe e a gente define uma classe de acordo com a sintaxe que nós vemos aqui, onde nós temos, primeiro, um especificador de acesso da classe, que no caso pode ser public ou nós podemos omitir, o nome reservado, a palavra reservada, class, e o nome da própria classe, o nosso nome da classe. Em seguida, nós temos os atributos, os construtores e os métodos. Nós vimos até agora atributos e métodos. Construtor, por enquanto, vamos ficar como sendo um método, uma função especial, que mais para frente nós teremos algumas aulas específicas só para falar disso. Então, tomando como exemplo a nossa abstração da classe cachorro,
os atributos da classe ou campos da classe servem para identificar uma característica comum. E o estado de um objeto, ou seja, e a partir da classe, nós então criamos ou instanciamos objetos. Ou seja, nós temos a classe, que é a nossa forma, a nossa abstração, e o objeto, que é a entidade em si. Então, nesse exemplo aqui que temos, nós temos aqui 4 instâncias, vamos dizer assim, da classe cachorro. A primeira instância aqui possui, por exemplo, como valor para o seu atributo nome, o valor Pluto. O segundo, Bidu, e o terceiro, Snoopy. O último, aqui, Snoop Dogg. Bom, apenas uma brincadeira aqui relacionada à nossa aula. Bom, então, como vimos aqui, cada objeto possui um valor diferente para cada um dos atributos. A classe é a mesma, mas o objeto é diferente, ou seja, com valores diferentes para cada atributo. Esses valores diferentes, eles são chamados também do estado de um objeto. E nós podemos mudar o estado do nosso objeto, modificando os valores para cada um destes atributos ou destes campos. Quando nós fazemos isso, nós normalmente trabalhamos com um conjunto de métodos chamado métodos setters, que são métodos de controle de acesso, que são métodos utilizados para algo muito importante dentro da orientação a objeto chamado de encapsulamento. Ou seja, para cada atributo, nós vamos ter um método set especial para alterar o valor destes atributos. Já relacionado aos métodos, mais direcionado aos métodos, nós temos aqui que os métodos eles refletem ou definem o comportamento do objeto, de uma classe, de uma forma dinâmica, podem atuar de uma forma dinâmica. Aqui, no nosso exemplo, temos outros 4 objetos da mesma classe cachorro e, de acordo com cada objeto, com os valores dos atributos de cada objeto, os métodos podem ser diferentes, podem executar funcionalidades diferentes. Então, por exemplo, nós temos aqui 3 cachorros, ou 4 cachorros, que possuem valores diferenciados para o atributo tamanho. Então, dessa forma, o método latir, executado para cada um desses objetos, vai executar de uma forma um pouquinho diferente. Outro mecanismo muito importante é o apontador diz. Ou seja, quando nós criamos um objeto, nós temos uma variável associada a esse objeto, que vai permitir que nós acessemos todos os atributos, todos os elementos declarados como public dentro desse objeto, ou declarado como public, ou com qualquer outro tipo de modificador de acesso. Isso, em Java, pode ser feito através do apontador de autorreferência chamado diz. O diz, então, é um ponteiro que sempre vai apontar para os atributos e métodos, ou seja, os membros da nossa própria classe, referenciando a instância corrente da classe. Nesse exemplo aqui, nesse método bankAccount, nós temos o ponteiro diz apontando para o atributo balance, ou saldo, da nossa classe de conta bancária. Aqui apenas um detalhe do nosso método bankAccount e da utilização desse ponteiro. Então, ou seja, esse é um ponteiro muito importante, porque ele serve também para diferenciar os atributos de um método, por exemplo, ou variáveis que esse método recebe como parâmetro, dos atributos da própria classe. E aí nós estamos, então, explicitamente identificando, nesse caso, que a variável diz.balance é o atributo da nossa classe. E a variável somente balance ali é o parâmetro que o método recebeu como parâmetro de entrada. Bom, pessoal, muito obrigado e nos vemos então na próxima aula.